Imagine uma técnica capaz de fazer um ninja desaparecer em um instante e surgir em outro lugar, atravessando distâncias enormes praticamente sem tempo de reação. Uma técnica tão poderosa que foi capaz de transformar seus usuários em verdadeiras lendas do mundo ninja. Estamos falando do Hiraishin no Jutsu, a famosa técnica do deus voador do trovão. Quando pensamos no Hiraishin, dois nomes vêm imediatamente à nossa cabeça: Tobirama Senju e Minato Namikaze. Tobirama, o segundo Hokage, foi o homem que criou essa técnica, e Minato, o quarto Hokage, foi aquele que levou seu uso a um nível tão absurdo que ganhou o apelido de Relâmpago Amarelo de Konoha. Mas existe um detalhe que muita gente esquece: Tobirama e Minato não foram os únicos ninjas associados ao uso do Hiraishin. Durante a história de Naruto, 3 ninjas de Konoha aparecem utilizando uma técnica de teletransporte baseada no Hiraishin. E o mais curioso é que provavelmente você conhece esses personagens, mas talvez nunca tenha imaginado que eles tinham qualquer relação com uma das técnicas mais perigosas da obra. Estamos falando de Genma Shiranui, Raido Namiyashi e Iwashi Tatami. E hoje nós vamos entender como esses 3 figurantes conseguiram utilizar uma técnica que ficou marcada justamente por ser dominada por alguns dos maiores ninjas da história. Mas antes de chegar neles, precisamos voltar ao começo. Tudo começa com Tobirama Senju. Tobirama foi um dos maiores gênios do mundo ninja. Durante a época em que os clãs ainda estavam constantemente envolvidos em guerras, ele desenvolveu diversas técnicas que posteriormente se tornariam extremamente importantes para Konoha. Entre elas estava o Hiraishin. A ideia da técnica é relativamente simples de explicar, mas extremamente difícil de executar. O usuário marca uma determinada localização ou objeto com uma fórmula especial. Depois disso, ele consegue se transportar instantaneamente para aquele ponto marcado. E é justamente isso que torna o Hiraishin tão perigoso. Não estamos falando de velocidade. O usuário não está simplesmente correndo extremamente rápido. Ele está desaparecendo de um lugar e aparecendo em outro. Isso significa que, teoricamente, não importa o quão rápido seja o adversário. Se o usuário conseguir se teleportar para uma marca antes de ser atingido, ele pode simplesmente desaparecer do alcance do ataque. Tobirama utilizava essa habilidade de maneira extremamente estratégica, mas quem realmente transformou o Hiraishin em uma lenda foi outro homem, Minato Namikaze. Minato estudou a técnica criada por Tobirama e desenvolveu uma maneira própria de utilizá-la. Seu domínio era tão impressionante que ele conseguia aparecer e desaparecer pelo campo de batalha em uma velocidade que deixava seus inimigos completamente desesperados. Foi durante a Terceira Grande Guerra Ninja que sua reputação cresceu ainda mais. Os inimigos de Konoha chegaram ao ponto de receber uma ordem para fugir caso encontrassem Minato, e isso mostra o tamanho da ameaça que ele representava. Minato não precisava ser simplesmente mais rápido que seus adversários. Ele podia criar marcas, espalhá-las pelo campo de batalha e utilizar o Hiraishin para atacar de diferentes direções. Um inimigo poderia estar olhando diretamente para ele, e no instante seguinte, Minato poderia desaparecer, depois surgir atrás, depois ao lado, depois em outro ponto do campo de batalha. Era praticamente impossível prever de onde ele apareceria. Por isso, quando falamos de Hiraishin, Tobirama e Minato são inevitavelmente os 2 maiores nomes. Mas então, chegamos à parte mais curiosa, porque existe um trio de ninjas que também aparece utilizando uma técnica de teletransporte baseada no Hiraishin, e eles não são Hokages, não são membros de clãs lendários, não possuem Sharingan, não possuem Byakugan, e provavelmente você nunca imaginou que eles poderiam ter qualquer relação com o Hiraishin. O primeiro deles é Genma Shiranui. Genma é um personagem que aparece diversas vezes durante Naruto. Ele ficou conhecido principalmente como um dos examinadores do exame Chunin e também como um dos shinobi responsáveis por diversas missões de Konoha. Ao lado dele estava Raido Namiyashi. Raido também era um shinobi de Konoha e apareceu em diferentes momentos da história, inclusive durante acontecimentos importantes envolvendo a vila. E o terceiro integrante era Iwashi Tatami, um personagem ainda menos lembrado pelo público. Mas esses 3 tinham algo em comum. Eles faziam parte de uma equipe capaz de utilizar uma técnica de teletransporte baseada no Hiraishin. E é aqui que precisamos fazer uma distinção importante. Eles não são simplesmente 3 versões menores de Minato. O anime e o mangá não apresentam Genma, Raido e Iwashi como usuários individuais do Hiraishin no mesmo nível de Tobirama e Minato. O que eles utilizavam era uma técnica conjunta. Os 3 conseguiam trabalhar em equipe para realizar o teletransporte.
E isso é extremamente interessante, porque mostra que o conceito do Hiraishin não estava limitado apenas a 2 indivíduos. Existe uma aplicação coletiva da técnica, ou seja, mesmo que Genma, Raido e Iwashi não tenham demonstrado o mesmo domínio individual de Minato, eles possuíam conhecimento suficiente para participar de uma técnica extremamente avançada. E isso muda completamente a forma como enxergamos esses personagens, porque normalmente, quando pensamos nos ninjas mais habilidosos de Konoha, lembramos de Kakashi, Gai, Itachi, Minato, Tobirama e tantos outros. Genma, Raido e Iwashi quase nunca aparecem nessas listas, mas eles estavam envolvidos com uma das técnicas de espaço-tempo mais importantes de Naruto. E talvez seja justamente por isso que esses 3 sejam tão interessantes. Eles mostram que o mundo ninja possui muitos personagens extremamente habilidosos, que simplesmente não receberam tanto destaque. Agora imagine a dificuldade. O Hiraishin não é uma técnica comum, não é como aprender um simples clone das sombras. É uma técnica de espaço-tempo. O usuário precisa entender como funcionam as fórmulas de marcação e precisa ter controle suficiente para executar o teletransporte. No caso de Genma, Raido e Iwashi, além do conhecimento individual, ainda existe a necessidade de sincronização. Os 3 precisam agir em conjunto. Isso significa que um erro de comunicação poderia comprometer toda a técnica, e mesmo assim, eles conseguiram utilizá-la em situações de combate. Isso é algo que passa despercebido para a maioria dos fãs. Agora você pode estar pensando, mas se eles tinham acesso a uma técnica tão poderosa, por que nunca ficaram famosos como Minato? E a resposta provavelmente está justamente na diferença de domínio. Minato transformou o Hiraishin em sua principal arma. Tobirama também construiu grande parte de seu estilo de combate em torno dessa técnica. Genma, Raido e Iwashi, por outro lado, utilizavam uma aplicação específica e coletiva. Eles não tinham demonstrações que colocassem seu nível próximo ao dos 2 Hokages. Por isso seria errado dizer que eles eram tão poderosos quanto Minato ou Tobirama, mas também seria errado simplesmente ignorar o que eles conseguiram fazer, porque o fato de terem participado de uma técnica desse nível já mostra que eram shinobi extremamente habilidosos. E existe outro detalhe interessante: o Hiraishin não depende exclusivamente de força física. Um ninja pode ser extremamente poderoso, mas se não tiver inteligência, controle de chakra e capacidade de utilizar as fórmulas corretamente, não conseguirá simplesmente copiar o estilo de Minato. Isso torna o caso desses 3 ainda mais curioso. Eles não tinham o nome de um grande clã para carregar, não tinham uma Kekkei Genkai famosa, não eram protagonistas, não eram grandes vilões, e mesmo assim, conseguiram dominar uma aplicação de uma das técnicas mais complexas de Naruto. E talvez essa seja uma das maiores mensagens escondidas nesses personagens. O universo de Naruto é cheio de ninjas que possuem habilidades impressionantes, mas que nunca tiveram espaço suficiente para mostrar tudo o que sabiam fazer. Genma, Raido e Iwashi são um exemplo perfeito disso. Enquanto o mundo inteiro lembra de Minato atravessando o campo de batalha como um raio amarelo, esses 3 permaneceram praticamente esquecidos, mas eles estavam entre os poucos shinobi que conseguiram participar do uso de uma técnica de teletransporte derivada do Hiraishin. E isso faz com que uma pergunta interessante apareça: quantos outros ninjas de Konoha poderiam ter aprendido técnicas semelhantes, mas simplesmente nunca tiveram oportunidade de demonstrar? Essa é uma das coisas que tornam Naruto tão interessante. Nem todo personagem poderoso recebe dezenas de episódios. Nem todo ninja habilidoso possui uma história aprofundada. Às vezes, uma pequena cena é suficiente para revelar uma habilidade que muda completamente a nossa percepção sobre determinado personagem. E foi exatamente isso que aconteceu com Genma, Raido e Iwashi. Durante boa parte da história, eles parecem apenas ninjas comuns de Konoha. Mas quando você percebe que esses 3 estavam envolvidos com uma técnica baseada no Hiraishin, a situação muda, porque estamos falando de uma técnica criada por Tobirama Senju, aperfeiçoada por Minato Namikaze, e que acabou chegando até ninjas, que praticamente ninguém coloca na mesma conversa. É importante deixar claro novamente: Genma, Raido e Iwashi não demonstraram o Hiraishin individualmente, da mesma maneira que Tobirama e Minato. O que eles demonstraram foi uma técnica conjunta de teletransporte baseada no princípio do Hiraishin, e justamente por isso
eles não devem ser tratados como equivalentes aos 2 Hokages, mas ainda assim, eles fazem parte de um grupo extremamente pequeno de personagens que tiveram acesso a esse tipo de técnica. E talvez seja isso que torne esses 3 personagens tão interessantes, porque Naruto nos fez acreditar que algumas técnicas pertenciam exclusivamente às maiores lendas, mas quando você presta atenção nos detalhes, percebe que existem outros shinobi escondidos na história que também tinham habilidades muito acima do que imaginávamos. Tobirama criou o Hiraishin, Minato transformou a técnica em uma lenda, e Genma, Raido e Iwashi são o exemplo perfeito de que até mesmo uma técnica considerada quase impossível de dominar poderia ser utilizada por outros shinobi, desde que houvesse conhecimento, treinamento e, no caso deles, um trabalho em equipe perfeito. Então, da próxima vez que alguém falar sobre os usuários do Hiraishin, provavelmente você vai lembrar de Minato e Tobirama, mas agora também vai lembrar de 3 nomes que quase sempre são esquecidos: Genma Shiranui, Raido Namiyashi e Iwashi Tatami. 3 personagens que não tiveram o mesmo destaque dos grandes protagonistas, mas que de alguma forma conseguiram colocar uma das técnicas mais lendárias do mundo ninja em seu arsenal. E talvez essa seja uma das maiores curiosidades escondidas em Naruto.